Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor está cuidando de nós, nos protegendo, amparando e abençoando. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Fica conosco, isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que Jesus diz assim: portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, você já notou que tudo na vida tem uma função, um objetivo de existir? Um instrumento musical, por exemplo, serve para quê? Para fazer música. Um carro serve para quê? Para nos levar para algum lugar. Assim também acontece na natureza. Cada espécie de animal ou de planta serve para algum propósito. Uma coisa serve de alimento para outra coisa. Isso chama-se cadeia alimentar. Se uma espécie na natureza entra em extinção, a cadeia alimentar é rompida, trazendo consequências danosas para os bichos ou plantas que dependiam daquela espécie para sobreviver. Veja, por exemplo, as abelhas. Elas são vitais para a polinização das plantas, pois quando elas se alimentam das flores de alguma planta, elas levam o pólen para outras plantas e assim polinizam e elas podem se reproduzir. Sem as abelhas, muitas plantas não existiriam. Tudo tem uma função, até mesmo as baratas, que nós não achamos nem um pouco simpáticas, têm uma função na natureza. Elas comem o que sobra de outros animais e servem também de comida para animais e insetos. Sem as baratas, teríamos problemas na natureza. Hoje, Jesus fala uma coisa que mexe muito comigo e com certeza com você também quando diz: portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Perfeito aqui tem a ideia de algo totalmente funcional, que é perfeito em cumprir o propósito para o qual foi feito. Assim, Jesus diz para sermos perfeitos no propósito para o qual Deus nos criou e nos colocou neste mundo. Mas qual o propósito de Deus para nós? Temos dois propósitos na Bíblia para mim e para você. O primeiro está em Gênesis 1, 26, quando Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim como Deus é amor, o ser humano deveria ser o reflexo do amor de Deus em tudo o que faz, fala e pensa. Por isso, o resumo de todos os mandamentos de Deus é: ame o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, de todas as suas forças, e ame o seu próximo como a você mesmo. O segundo propósito está lá no Salmo 150, versículo 6, onde diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Toda a criação de Deus foi feita com o propósito de adorar e servir ao Deus Criador. Quando o ser humano resolveu não adorar e servir a Deus, e servir a si mesmo, querendo ser igual a Deus, estragou o propósito de sua existência e com isso trouxe o sofrimento, a dor, a maldade e a morte aqui no inferno. O pecado é uma revolta contra Deus e contra o propósito da existência do ser humano. Como um carro que não funciona ou um instrumento musical que não toca, o ser humano, por causa do pecado, perdeu a sua razão de existir.
E a partir do pecado, o ser humano busca essa razão perdida, mas não encontra neste mundo. Por amor, Deus resolveu trazer o ser humano para o propósito original para o qual foi criado, mas para isso foi preciso primeiro pagar a dívida que a justiça de Deus exigia. Deveriam os pecados de todos os seres humanos serem castigados em alguém. Foi para isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e lá na cruz levou sobre si mesmo toda a ira e castigo de Deus no lugar de cada ser humano, para que todos os pecados do mundo todo fossem pagos e a justiça de Deus fosse satisfeita, como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele, Jesus, estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Também 1 Pedro 2,24 diz: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Pela fé em Cristo, nós somos feitos novas criaturas. Não vivemos mais para nós mesmos egoisticamente, mas vivemos para adorar, servir, amar, buscar, viver uma vida consagrada a Cristo. Assim, Jesus Cristo nos trouxe novamente para o propósito original para o qual fomos criados e existimos. Todo ser que respira, louve o Senhor. Nesta nova vida que temos, que é chamada de cristã, nós podemos viver uma vida perfeita, isto é, sermos o reflexo de Deus em tudo que fazemos, falamos ou pensamos, ou, como disse Jesus no texto de Mateus, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. O apóstolo Paulo descreve assim esta nova vida na fé em Cristo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E tudo o que eu faço nesta vida, faço para adorar e servir aquele que me amou e a si mesmo se entregou na cruz por mim. Mesmo que ainda não possamos ser completamente perfeitos em nosso adorar e servir a Deus, buscamos sempre cumprir o propósito para o qual Deus nos criou da maneira mais perfeita possível, evitando o pecado, vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, e não sobre os pecados que o mundo vive e acha que são corretos. Lembre, estimado irmão e irmã, que perfeito aqui é funcional, isto é, vivermos de uma maneira que a nossa vida seja fiel ao Deus que nos criou. Jesus nos salvou e o Espírito Santo nos transformou. A única coisa que nos pode assemelhar a Deus é esse amor que Deus tem por cada um de nós e que jamais deixa de interessar-se pelos outros, façam eles o que fizerem. Alcançamos a plenitude da nossa humanidade e ingressamos na perfeição cristã quando aprendemos a perdoar como Deus perdoa e amar como Deus ama. Que todas as manhãs que você acordar, possa orar a Deus pedindo sabedoria para viver uma vida completamente e perfeitamente consagrada a Ele, amando a Deus, Sua palavra, oração, igreja, acima de todas as coisas e fazendo tudo para fazer as outras pessoas felizes. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós somos pecadores, não somos nada perfeitos. Perdoa os nossos muitos pecados por amor de Jesus. Que nós possamos, como cristãos, vivermos uma vida consagrada a Ti. Que possamos Te servir com tudo o que somos e temos, proclamando esse Teu amor em Cristo para todas as pessoas que encontrarmos. Que tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que nós tenhamos sabedoria para vivermos no Teu amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.